Cuidado! Será que o padre da sua paróquia é um padre que não trabalha para Deus, que vai contra os interesses de nosso Senhor Jesus Cristo? Um padre da teologia da libertação? Fique atento porque neste vídeo eu vou te ensinar a identificar um padre da teologia da libertação. Eu sou o missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo. Este tema é muito importante. Muitos irmãos nossos têm sido enganados por padres que não trabalham para nosso Senhor Jesus Cristo, trabalham para Satanás. E nós precisamos alertar nossos irmãos. Por isso eu conto com você para compartilhar este vídeo. Primeiro, a respeito da teologia da libertação. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é uma falsa teologia que se infiltrou na Igreja Católica de maneira mais intensa a partir da década de 60, que reformula todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, segundo grandes teólogos, o próprio Papa Bento XVI falava sobre isso, é a maior de todas as inimigas da Igreja Católica de todos os tempos, a teologia da libertação. Porque ela não nega ou distorce apenas este ou aquele ponto da nossa fé. Reformula todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para uma visão materialista, política, imediatista e ateística. Porque para eles, o reino de Cristo é aqui, agora, um reino político. Não existe o reino dos céus. Eles reformulam tudo, mas ao mesmo tempo de uma forma muito sofisticada, de uma forma muito disfarçada, de uma forma muito gradativa. Por isso que muitas pessoas são enganadas, porque eles utilizam o falso amor, a falsa opção pelos pobres, pelos mais necessitados, como matéria de enganação das pessoas. Então, vou dar alguns exemplos para você entender o que é que eu estou dizendo. Para os adeptos da teologia da libertação, Jesus Cristo, nosso Senhor, não ressuscitou de fato. Não houve o milagre da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Jesus não ressuscitou, Jesus não está vivo literalmente. Para eles, Cristo ressuscitou nos nossos corações, pela lembrança dos seus ensinamentos. Como um filósofo, como um poeta, ele trouxe ensinamentos tão belos e hoje ele ainda vive por aquilo que ele falou. Mas Jesus não está vivo de fato. Já começa por aí. Para eles, a Eucaristia não é de fato a presença real de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. É uma memória no sentido de fazer lembrança apenas de algo que aconteceu lá no passado. É uma reunião fraterna, uma partilha fraterna entre irmãos, quando aqueles que têm reparte com aqueles que não têm. A mesma coisa, a multiplicação dos pães, que nós lemos no Evangelho, não foi um milagre. Isso é segundo o ensinamento deles, não é? Claro que nós sabemos que isso é errado. Não é isso que a igreja ensina. A igreja ensina que nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. A igreja ensina e nós cremos que a Eucaristia é Jesus. A igreja ensina que a multiplicação dos pães foi de fato um milagre. 5 pães, 2 peixes alimentaram mais de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mas para eles não, foi uma partilha. Todos colocaram à disposição aquilo que tinham, e um deu ao outro, os que tinham mais repartiram com os que tinham menos, e todos se alimentaram e viveram felizes. Então, para eles, o reino de Cristo, que é aqui, não virá por meio da luta contra o pecado, da busca pela santidade, não virá depois da nossa morte no céu, na glória do céu. Eles não creem nisso. Eles creem que o reino de Cristo, este falso reino, é na verdade um reino político que virá pela luta de classes. Por isso que eles pregam essa militância, e isso é feito, infelizmente, por padres e bispos. Padres e bispos de cima do presbitério da Igreja Católica. Ah, mas por que a igreja permite isso? A igreja não permite, mas é como uma doença, como um vírus, que nasceu muito pequena, lá na década de 60, mas Satanás, ardiloso que é, enganador, hábil enganador que é, usa dessa fachada que hipnotiza muitas pessoas são literalmente hipnotizadas
pelo amor aos pobres. Eu amo os pobres. Vamos ajudar os necessitados. As pessoas se iludem e esquecem do resto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem. Ou ainda, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, a sua justiça. Buscar lá. Todas as outras coisas são acréscimos. Está em Mateus capítulo 6. Para a teologia da libertação, eles buscam primeiro o acréscimo, as coisas deste mundo que passa, e o reino dos céus a gente vê depois. E aí eu te pergunto, por isso que eu falo que é falsa opção pelos pobres, falso amor pelos pobres, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? É a pergunta que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se ela vem a perder a sua vida, se ela vem a perder a vida eterna? Não adiantou coisa alguma, não valeu de nada. Então, o que os adeptos da teologia da libertação fazem, na verdade, é um terrível mal para as pessoas, inclusive para aqueles que passam necessidades materiais. Porque adianta encher a barriga de pão, ficar saciado de pão e ir para o inferno, e perder a fé, esvaziar a sua fé. Então, cuidado, 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 cuidado. Nós devemos todo respeito. Devemos rezar, 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 rezar por todos os sacerdotes da teologia da libertação ou não da teologia da libertação. Nós devemos respeito e oração a todos, mas não caia nas armadilhas, nas mentiras, nas palavras diabólicas que saem muitas vezes nas missas, nas homilias de cima dos presbitérios, faladas por pessoas, por homens que não são servos de Cristo. Não estão ali a serviço de Cristo. Estão, na verdade, a serviço do inimigo de Cristo. São anticristos. São anticristos que estão no meio de nós. Como nos fala a primeira carta de São João, capítulo 2. Eis que já há muitos anticristos, saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. É o que São João nos fala. E aí, para você identificar na sua paróquia ou em outra paróquia, se um padre, se um bispo é ou não da teologia satânica, teologia da libertação. Primeira coisa é o falar. O que ele prega na homilia? Se ele fala só de pobre, da natureza, da mãe terra, vamos cuidar da mãe terra, cuidar dos pobres. Se ele só fala disso repetidamente e ao mesmo tempo não fala de santidade, de pecado, de inferno, de vida eterna, de conversão, de oração, de sacramentos, não fala disso. Você não vê um padre da teologia da libertação falar sobre isso, porque ele não acredita. Para ele isso não é necessário. Se o pecado, olha, presta atenção, para os adeptos da teologia da libertação, não existe o pecado pessoal, que é aquele pecado que eu cometo, que fere a Deus, influenciado por Satanás e que me leva para o inferno. Para eles não existe. Só existe o pecado social, dos opressores, dos capitalistas, que oprimem os pobres. Então, se não existe pecado, para que eu vou me confessar? Se não existe reino dos céus, para que eu vou rezar o rosário? Para que eu tenho que ir à Santa Missa? Eu já ouvi, ninguém me contou, não, eu já ouvi o padre na Santa Missa dizer que o batismo não é necessário, tanto faz, tanto fez, se você é batizado, se você não é. Eu já ouvi, eu vi pessoalmente o padre criticar quem reza o rosário. Ah, tem um povo doido aí, ó, que fica perdendo tempo rezando o rosário, para que isso? E não foi um, dois padres que eu já vi falarem isso, não. Foram vários. Foram vários, infelizmente. E aqui, antes de continuar com as características, preste atenção para você não tirar conclusões erradas. O cuidado com os pobres é importante, sim, mas não é a única coisa importante, nem a mais importante. A Igreja Católica cuida dos necessitados, sempre cuidou. Pega a Bíblia na sua casa e leia. Desde os Atos dos Apóstolos. A igreja sempre cuidou das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Sempre cuidou através da doutrina social da igreja. Que usa, ou melhor, não é? Que trabalha primeiro
a questão material, mas apenas como um meio para ir para o céu. Porque, vamos lá, se você está aí morrendo de fome, faz 3, 4 dias que você não come, seus filhos estão famintos, como é que eu vou te falar da conversão? Como é que eu vou te falar da santidade? Como é que eu vou te chamar para rezar o rosário? Como é que eu vou te falar da vida eterna no céu, se antes eu não matar a sua fome? Você está ali sedento, você não consegue nem pensar no que eu estou falando. Então, eu te ajudo. Isso, inclusive, é uma obrigação minha como cristão. Se eu tenho e vejo o meu irmão passando necessidade, eu tenho a obrigação de ajudá-lo. Eu te ajudo, eu sacio a sua fome, eu ajudo a sua família, mas eu não paro aí. Eu não paro aí. Saciou a sua fome agora? Vem cá que a gente vai conversar. Você é casado ou mora junto? Ah, eu moro junto. Então você tem que receber o sacramento do matrimônio para você sair do pecado mortal. Faz quanto tempo que você não se confessa? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Vamos lá confessar. Você sabe rezar o rosário? Não sei, eu vou te ensinar. Você tem ido à missa todo domingo? Não. Então você tem que ir. Como é que tem sido a sua vida? Quais pecados você tem? Busca a conversão, muda de vida, porque a nossa vida é lá. Isso aqui é passageiro. Isso aqui vai acabar. O nosso lugar é o céu. Então a igreja sempre ajudou e precisa continuar, e nós devemos, é a nossa obrigação, cuidar dos nossos irmãos necessitados, mas como meio de subsistência, de sobrevivência nesse mundo que passa. O nosso lugar é o céu. O que a teologia da libertação faz é esquecer do céu, pregar e ensinar que não existe céu, que basta simplesmente encher a barriga de pão. Esquecer tudo o resto. Faz o que você quiser da sua vida. E isso, obviamente, é errado. Então, cuidado com a pregação dos padres da teologia da libertação. Começou a falar muito só de pobre, só de luta social, luta de classe, cuidado com a mãe terra. Provavelmente ele é da teologia da libertação. Fala só sobre isso. Não fala sobre pecado, sobre vida eterna, sobre santidade, sobre conversão. Não fala sobre isso. Provavelmente ele é da teologia da libertação. Outra característica também muito marcante por essa falsa opção pelos pobres é o desleixo com os paramentos da Santa Missa. Você vai ali, a igreja tem as suas cores litúrgicas. Não vai pensando que é qualquer cor, qualquer toalha que você coloca lá para celebrar a Santa Missa, não. Na Santa Missa, nós vemos ali o sacerdote agindo em persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça, de Cristo ressuscitado. Por isso que a Santa Missa tem que ser algo glorioso. A Santa Missa precisa ser algo revestido de glória, porque é Cristo glorioso que está ali, agindo por meio do sacerdote. Por isso que ele coloca, muitas das vezes, aquela casula dourada, a sua batina branca, se paramenta com a estola, e etc, etc. A mesma coisa em relação às âmbulas, o cálice de ouro, revestido de dignidade, de glória, de respeito por Deus que está ali. Estamos prestando um culto a Deus. Os membros da teologia da libertação, parece que as batinas foram feitas de saco de estopa, de pano de chão. As âmbulas, o cálice, feito de barro, parece que foi feito ali pelos homens da caverna, não tem qualquer tipo de zelo. Eles não têm qualquer tipo de zelo pela liturgia. Então, se você vê aí na sua paróquia ou em outra paróquia, o sacerdote vestido de qualquer jeito, umas cores que não tem nada a ver com a liturgia, umas batinas, sabe, que não tem nada a ver, cálice, sem qualquer tipo de respeito, sem qualquer tipo de atenção com aquilo, provavelmente ele é da teologia da libertação. E o último sinal, a última característica que eu quero trazer para você, é aquele anelzinho preto, o anelzinho de Tucum. Tem sacerdote que usa aquele anelzinho preto por desconhecimento, por ignorância, por não saber o que significa? Tem, mas são poucos. Então, preste atenção, não é atestado de membro da teologia da libertação. Ah, eu vi um padre ali, ele estava com o anelzinho preto, 100% da teologia da libertação. Não é isso. Não é isso, é um indício, é um indicativo. Eles usam este anel preto, um anelzinho de coco, do coqueiro, de Tucum,
que é o símbolo da falsa opção pelos pobres. Lá no passado, há muito tempo atrás, quando começou, pode até ser que era de fato um bom propósito, mas hoje não é. O anel de Tupum é um símbolo da teologia da libertação. Então, ou o sacerdote usa por desconhecimento, por ignorância do que ele significa, ou de fato ele é da teologia da libertação. E aí, o importante é você olhar o conjunto, você olhar a pessoa, aquilo que ela fala, como ela se porta, como ela se veste, o que ela ensina, o jeito de ser da pessoa. O nosso lugar não é aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo fala diversas vezes, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Meu reino é lá no céu. Trabalhai não pelas coisas que passam, pelo alimento que passa, mas trabalhai pelo alimento que dura para a vida eterna no céu. O nosso lugar é lá, não se esqueça disso. Não deixe ninguém te enganar, nem que seja padre, nem que seja bispo. Reze por eles, tenha todo o respeito, mas não caia nas palavras diabólicas que saem das bocas destes homens. E agora, me conte aqui nos comentários, por favor, você já tinha ouvido falar da teologia da libertação? Já conhece a teologia da libertação? Na sua paróquia, a teologia da libertação já chegou aí na sua paróquia? Conta para mim aqui nos comentários, por favor. E mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, deixe o seu joinha para ajudar na distribuição desse vídeo. E, por favor, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos, porque nós vivemos tempos muito difíceis, tempos de uma grande batalha, e nós precisamos alertar nossos irmãos. Conto com você, muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.